Vamos falar de cirurgia bariátrica, da forma como nós precisamos ficar atentos, principalmente para quem deseja fazer uma cirurgia como essa. E uma das coisas que chama atenção é que nós vamos querer entender melhor como é que funciona essa questão da anemia. Nós queremos entender as causas da anemia. Segundo informações, elas podem acontecer após a cirurgia bariátrica. E a gente quer entender, essa pessoa já tinha anemia? Por isso que ela teve uma anemia logo depois ou não? Quem vai falar sobre esse assunto é o doutor cirurgião bariátrico Daniel Parente, que já se encontra aqui no estúdio para bater esse papo com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Doutor, os pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia, muitas vezes é óbvio que eles vão ter um acompanhamento. Tem ali já um médico ali acompanhando para ele ir para essa cirurgia. Mas muitas vezes ele tem um médico acompanhando, mas talvez algumas informações deixam a desejar. Assim como a gente tem os melhores profissionais, a gente tem aqueles profissionais que talvez não passam todas as informações necessárias para o paciente, o cliente paciente. E aí a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas que pretendem fazer essa cirurgia e a gente entender melhor sobre essa questão do paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica. O que ele tem que entender primeiro e aí então a gente vai chegar nessa questão da anemia. Então vamos lá. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Vamos entender o seguinte, a obesidade é uma doença multifacetada, é uma doença que durante muito tempo foi mal compreendida e maltratada. Sim. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Quem é que trata a obesidade? A gente é tratado a obesidade por quem? Nutricionista, pelo endocrinologista, você às vezes nem tinha rumo para fazer esse tratamento. Mas a obesidade é uma doença, é uma pandemia que ela é multifacetada. Imagina só, quando a gente fala de anemia, é possível o obeso ser anêmico? É possível o obeso ser desnutrido? Porque, às vezes, o excesso de peso não quer dizer que ele tem todos os nutrientes. E o estado de obesidade é um estado inflamatório que algumas proteínas, como tem uma proteína, nem carece de ficar discorrendo sobre elas, mas que um estado inflamatório por si já pode provocar uma anemia. E aí você pensa, a anemia após a cirurgia bariátrica é normal? Eu vou logo dizendo, não é normal. Porém, é possível. Então, o sucesso da cirurgia bariátrica não é apenas o procedimento, mas o segmento pós-cirúrgico. Doutor, o senhor falou sobre algo que muitas vezes quem está do outro lado vendo não tem noção do que aquela pessoa está passando. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa que esteja obesa e a primeira coisa que ela imagina deve comer várias pratadas. Eu conheço algumas pessoas que têm excesso de peso e elas não se alimentam tanto assim. Elas se alimentam de uma forma normal, como qualquer outra pessoa. E olha o que o doutor falou, esse inchaço, né? Muitas vezes essa gordura que está ali e que de uma certa forma você pensa que está tudo bem ou não, ou que essa pessoa está se alimentando. E aí vem a questão da anemia. Isso é preocupante. Não só antes, como se ela vai fazer a cirurgia, ela vai precisar fazer os exames. Obviamente, através desses exames, tem como identificar essa anemia, não tem? Tem. Então, assim, antes da cirurgia, qual é o estado que o paciente se encontra? Sim. Primeiro, absorção inadequada de alguns alimentos. O fato de você ser obeso não quer dizer que você come os nutrientes necessários. É muito comum no paciente obeso você ter refluxo, você usar muito antiácidos. Os antiácidos impedem, dificultam a absorção de alguns nutrientes, entre eles o ferro. Então é possível você ter anemia antes da cirurgia. Outro, como eu falei anteriormente, a questão da inflamação. Existem enzimas que em estados inflamatórios elas diminuem a absorção do ferro, e você também vai ter um quadro de anemia. Agora, se a gente pensa na cirurgia bariátrica, primeiro, o pré-operatório, ele serve para quê? Não só para indicar, como para diagnosticar e para preparar o paciente da melhor forma possível para o procedimento. Após a cirurgia, quando você fala de anemia, ela está devido a quê? Depende de alguns fatores. A técnica utilizada. Existem técnicas realmente que diminui muito mais a absorção do ferro, como por exemplo um bypass gástrico, uma duodenal switch, entre outras. Tem outras técnicas mais simples, que já até caiu no popular, como sleeve gástrico, que realmente não dificulta tanto, mas assim impede. Aí tem outro detalhe, imagina só, o obeso, principalmente as mulheres, elas têm uma síndrome chamada síndrome ovário policístico, que às vezes elas não menstruam pouco. Logo após a cirurgia, o que vai acontecer? Existe uma regularização do hormônio, aquela mulher começa a menstruar, inicialmente ela tem um aumento do fluxo, o que também pode provocar anemia, é um fator. Então nós temos a técnica, nós temos a questão do sexo, que
pode alterar a questão hormonal e tem mais um fator. O pós-operatório é uma perda muito grande de peso, é um estado de desnutrição muito grande, então é um estado que você precisa ficar muito atento e tem que repor e suplementar. Mas a longo prazo, um paciente bem acompanhado pelo seu médico, pela equipe multidisciplinar, fazendo as reposições de forma regular, geralmente ela não vai ter nesses sintomas, porque a ideia de operar a cirurgia bariátrica, de fazer qualquer tratamento para obesidade, não é ficar cansado, não é cair cabelo, nem unha. Muito pelo contrário, é você ter mais disposição, ter mais capacidade física e mental e aproveitar muito mais a sua vida. Doutor, o senhor falou aí sobre vários pontos que chamou bastante a minha atenção. Eu já queria entender melhor sobre a bariátrica, tanto na mulher como no homem, a diferença. Então, de uma certa forma, os hormônios também vão influenciar nessa hora, porque quando o doutor fala do cuidado que você vai ter, o acompanhamento que você vai ter para chegar a uma cirurgia bariátrica, a gente vê que ele vai estar com um endocrinologista. Sim. São vários os fatores, com uma própria ginecologista, porque quando o doutor fala a respeito desses cuidados todos que a pessoa tem que ter e esse acompanhamento com profissionais para daí então fazer uma cirurgia como essa, chama atenção até para aquela mulher que tem problema, por exemplo, de endometriose. Aquela mulher que, por exemplo, colocou um DIU e que muitas vezes provoca, de uma certa forma, muito sangramento e muitas vezes esse sangramento provoca uma certa anemia. Isso acontece tanto na mulher obesa como na mulher que não seja obesa. Então, assim, o quanto é importante você estar com o cirurgião, o profissional que vai lhe acompanhar, mas os demais profissionais te acompanhando ali e até mesmo o próprio psicólogo, né? Isso é interessante, porque às vezes você tem um problema que não tem nada a ver com a cirurgia que você vai fazer, assim como também envolve a cirurgia. Você vê essa história da quantidade de fluxo, né? De sangue que essa pessoa pode ter depois. A diferença do homem para a mulher, de uma certa forma, chama bastante atenção isso, doutor. Perfeitamente. Vamos entender. Tratamento para obesidade. Sim. Existe medicação, existe endoscopia, existe cirurgia. Eu não posso pegar o paciente e encaixar ele aqui no tratamento. Contrário, eu vou entender a peculiaridade daquela pessoa e ver qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, se nós considerarmos a sexualidade, o sexo no tratamento da obesidade, é óbvio que o homem ele tem uma característica hormonal, uma característica física totalmente diferente da mulher. Sim. A mulher ela tem a questão hormonal, ela tem a questão da maternidade, tudo isso influencia na questão de como ela vai reagir à cirurgia. A menopausa é uma fase que traz muitas mudanças no organismo, traz mudanças não só na sexualidade, não só aqueles calores que é o fogacho, não. Ela traz mudanças psicológicas, ganho de peso, doença do refluxo, incontinência urinária. Então, assim, cada dessas fases, elas têm que ser observadas e tem que ser entendido para poder ajudar no melhor tratamento. E sim, é verdade, não tem sucesso no tratamento de obesidade um médico, seja ele o endócrino, o cirurgião, muito pelo contrário, é uma equipe multidisciplinar. São vários profissionais que eles vão entender melhor qual é o perfil daquele paciente e são profissionais médicos e não médicos. A função da psicóloga, da nutricionista, é importantíssimo, do educador físico, para depois ajudar na questão do recondicionamento físico, para a manutenção da perda de peso, tudo isso é muito importante. Muito bom, doutor. E algumas mulheres reclamam muito que, por causa do hipotiroidismo, aumentaram, incharam mais e acabaram ganhando bem mais peso. E aí une a questão do inchaço e o desejo pela comida, aí complica mais ainda. Doutor, eu queria entender uma coisa que eu preciso entender, independente da anemia, que é o assunto mais relatado aqui hoje. Com quantos quilos essa pessoa vai fazer essa cirurgia? Por exemplo, se ela está com peso elevado ou se ela não está com esse peso adequado para se fazer essa cirurgia. Eu tenho essa curiosidade. Pronto. Se a gente falar como é que é usual, a gente usa o IMC. O que é o IMC? Não é o peso. Ou seja, tem pessoas com menos de 100 quilos que são obesas. Se a gente for falar classicamente, a gente vai pegar o peso e dividir 2 vezes pela altura. Aquelas pessoas que têm IMC acima de 35 com doenças como hipertensão, diabetes, são consideradas aptas. Aquelas pessoas com IMC acima de 40, aí é indiscutível, nem precisa ter doenças associadas. Mas isso ainda está aquém do entendimento da obesidade. Hoje, nós temos um entendimento mundial, que foi inclusive publicado na revista Lancet, que ela fala o seguinte: a obesidade ela tem 2 características muito importantes. Existe uma obesidade chamada pré-clínica. É aquele seu amigo gordinho que está tudo normal. Ele é sobrepeso, está todos os exames normais, você não sente nada.
mas já é um paciente que merece cuidado. Às vezes não é a questão da cirurgia. Sim. E tem a obesidade clínica, que é aquele que às vezes não atingiu esse IMC acima de 35, tem um IMC de 30, mas já começa a apresentar comorbidades como diabetes, hipertensão, apneia do sono, o colesterol começa a aumentar, tem gordura no fígado, chamada esteatose hepática, e são pacientes que têm que ser tratados, às vezes de forma medicamentosa e algumas vezes de forma cirúrgica. Como é que esse paciente, depois que fez a bariátrica, ele tem que ficar atento para evitar essa anemia na vida dele e os cuidados que ele tem que ter? Alguns até aumentam o peso, né? Se não seguirem a risca. Perfeito. Não só para anemia, como reganho de peso e até para você entender as mudanças que seu organismo vai ter após a cirurgia, primeiro passo, não abandonar o seu tratamento. Como eu sempre falo, tem 2 pontos fundamentais para o paciente. Primeiro, quando é que começa o tratamento da obesidade? No dia que você vai no consultório médico e você fala, hoje eu quero me tratar. Aí sim começa o seu tratamento. Pode ser cirúrgico ou não. E onde é que ele termina? Ele não tem fim, vai pelo resto da sua vida. Porque a obesidade é uma doença crônica. Se você fizer uma analogia sobre o câncer, você faz uma cirurgia, faz o tratamento, mas você jamais abandona o tratamento, você sempre está em acompanhamento, porque você sabe que são doenças que podem ter remissão. Então, para o paciente ter uma melhor qualidade de vida, não ter anemia, ele precisa de quê? Segmento. Seja com o seu médico, seja com a sua equipe multidisciplinar. É uma disciplina, né? Que Exato. tem que se adotar para a vida. E hoje a gente fala para todos sobre alimentação e sobre exercício físico. Para esta pessoa que fez essa cirurgia, também não é diferente, principalmente, né? Perfeito. Esse hábito tem que existir. Perfeito. Atividade física, ela tem que ser incrementada desde a infância. Quando antigamente você falava que idoso precisaria fazer pilates, tal, não. Atividade física de alta intensidade, de resistência, ela é fundamental para a qualidade física, mental e para a independência do paciente. Se você pensa no paciente bariátrico, você tem que pensar o seguinte, ele vai passar por uma fase de perda de peso, perda de gordura e perda de musculatura. Então ele precisa não só manter, como ter um reganho disso. Não para garantir a manutenção do perda de peso, mas para melhorar a sua capacidade física de locomoção para o resto da vida. Então é um alerta total para os cuidados, principalmente a questão da anemia. Você vai ter que ter esses profissionais acompanhando, vai ter que prestar atenção em tudo que está acontecendo na sua vida. E quando o doutor fala da infância, é impressionante como as pessoas têm uma mania de dizer, mas é tão bonitinho, é tão fofinho, isso, aquilo. Mas é na infância que você já começa a observar. E a questão dos exames também, né? Esses exames são necessários. Depois que a pessoa faz essa bariátrica, ela vai ter que manter essa preocupação dele relacionada a exames também continuamente? A manutenção da saúde, ela tem alguns segmentos, como se fosse protocolo. Menos tempo do que as demais pessoas, depois que se faz uma bariátrica? Após a cirurgia, nós temos uma fase crítica, uma fase de pelo menos um ano e meio, que nós temos que ter um segmento mais justo, mensal, trimestral, semestral. Posteriormente, não, você acaba fazendo o segmento como outras pessoas, de acordo com o seu grupo etário e de acordo com a sua necessidade. Sim, vai ter pacientes que têm a questão da anemia, porque aumentou o fluxo. Tem pessoas que têm a questão da anemia porque têm dificuldade de comer alimentos ricos em ferro e vitamina B, que é outra deficiência que pode acontecer. Aí esses pacientes vão merecer uma atenção especial. Mas, a grosso modo, no grupo geral, não. Após essa fase de perda de peso acelerada, que ela acontece entre um ano e meio após a cirurgia, nós temos um segmento rotineiro, laboratorial, de imagem, ultrassom, endoscopia e a manutenção de outros exames, como qualquer outra pessoa precisa fazer o seu segmento. Pronto, eu acho que não faltou mais nenhuma informação para a gente levar para quem está em casa, né? É ter esses cuidados, é ter o acompanhamento e buscar esse profissional o mais rápido possível para ele te orientar. Muitas pessoas também não param para pensar numa pós-cirurgia. O quanto, às vezes, uma bebida alcoólica pode interferir também, né, doutor? Isso. A questão da bebida alcoólica, ela pode estar presente antes e depois. Ela também influencia na absorção de muitos nutrientes, inclusive o ferro. Aí você pode até falar, e a bebida alcoólica após a cirurgia bariátrica? A cirurgia provoca alcoolismo, algo desse tipo? Não, vamos entender. A cirurgia, como eu falei, ela provoca mudanças e alterações no seu organismo que você tem que estar consciente e preparada para poder aceitá-las e conviver com elas. Em relação ao álcool, nós temos uma mudança realmente no trânsito, no metabolismo dessa substância. Mas isso vai depender da sua forma que você vai se comportar diante disso.
Se você pensar em grosso modo, cirurgia bariátrica e álcool não combina. Não é proibitivo, mas realmente não combina. Não só pela questão de você querer tomar mais, o abuso do álcool, que é uma droga, certo? Mas como é a questão do reganho de peso, já que o álcool, além de ter, é feito de algumas bebidas têm carboidratos, que ganha peso, o próprio álcool em si ele é calórico. Então pode influenciar não só na perda, como no reganho do peso. Muito bom. Foi bom a gente falar sobre tudo isso, né, doutor? E aí a gente chama a atenção da anemia e ao mesmo tempo chama a atenção do diabético, né? Pessoas... Sim. Muitas vezes não são diabéticas ou, de repente, tem um tipo de diabetes e acabam, de uma certa forma, mudando também, né? Isso, às vezes, acontece ou não? A questão da diabetes é o seguinte. 80% a 90% da diabetes tipo 2 ela está relacionada à obesidade. Sim. Então, você já sabe que a cirurgia bariátrica e metabólica ela tem um impacto muito grande, não só no controle, como na remissão da diabetes. Então, assim, nós temos taxas de remissão, não é cura. Não existe cura para diabetes ainda. O que é taxa de remissão? Às vezes é controlar a diabetes e deixar de usar medicação. Vai deixar diabético? Talvez um período, talvez para sempre, vai depender muito do seu comportamento. Mas a cirurgia ela tem um impacto muito grande, inclusive essas novas medicações, elas mimetizam os efeitos da cirurgia bariátrica. Elas pegaram o que tem de melhor da cirurgia bariátrica, mimetizaram esses hormônios que é provocar para a cirurgia bariátrica e ajudam no controle da diabetes e tem um impacto muito grande também na obesidade. Porque você controla a obesidade, você controla a diabetes, mas, novamente, é um controle constante. Muito bom, gente. Estivemos aqui no estúdio com o cirurgião bariátrico falando sobre tudo. A gente passou um pouquinho da anemia, né, doutor? Exato. Passando porque é necessário. Sim. Eu acho que esse é um momento que a gente está com um profissional que a gente não pode perder nenhum pinguinho dessa oportunidade, porque são profissionais que a gente tem no mercado e Teresina, Piauí é reconhecido como os melhores profissionais do Brasil e do mundo. Tanto é que tantas pessoas vêm de outros estados para serem consultadas aqui e buscar os nossos profissionais. Então a gente agradece pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Daniel Parente, como é que faz? Então vamos lá, eu atendo em vários locais, eu tenho uma clínica, mas eu sou médico da Unimed Teresina, mas é muito fácil você me achar no @Dr. Daniel Parente, lá tem informações em vários locais e vai ser sempre um prazer, não só vir aqui informar a população, como tirar dúvida dos meus pacientes e daquelas pessoas que querem entender um pouco mais dessa moléstia que ataca mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Verdade.